Eu disse que não gostava muito desse formato de vídeo, mas sabe aquela música em inglês que diz You are only exception? Esse é o caso de Shoshimin. Eu gostei muito do início do anime, a gente vai ignorar que já saíram 6 episódios e eu vou fazer episódio por episódio de Shoshimin porque eu gostei muito do anime. Então, Shoshimin, você é a única exceção. Shoshimin ou Como se tornar comum. O nome do episódio 1 é Disfarçado de Ovelha. O primeiro episódio começa com o protagonista Kobato vendo que foi aprovado na escola de ensino médio Funato. Ele encontra sua amiga Osanai, que também passou na mesma escola. Ele fala que vai pra casa, mas ela pergunta se ele não quer comer um doce pra eles comemorarem. Ele diz que é uma boa ideia, porém Osanai se esconde atrás dele e pede pra ele não se mexer, pois ela vê uma garota de sua antiga turma que provavelmente não foi aprovada. Kobato pergunta se ele é um fracasso como uma pessoa comum. Mas antes que ela possa responder, um garoto chamado Kengo aparece e ele pergunta se Kobato fez o vestibular para Funato. Kobato responde que sim e o garoto fala que eles vão ficar na mesma escola de novo. Kobato fala que Kengo nem sabe se ele passou, mas o garoto diz que acha que ele consegue fazer direito algo que só precise usar o cérebro. Kobato fala que ele é meio bruto, mas Osanai não precisa ter medo, e apresenta os dois, dizendo que ele é Dojima Kengo, que estudaram juntos no primário e que estudou com Osanai no fundamental. Kengo fala que ela deve ser durona para ser amiga do Kobato. Eles saem para comer o doce e Osanai fala que tem algo deixando ela ansiosa. Tem uma loja que vende lindas tortas de morango exclusivamente na primavera. Kobato não fica muito animado com essa informação, o que parece deixar Osanai triste. E ele diz que ela sabe que ele não é muito fã de doces, porque tem um cheiro doce na casa dele o tempo inteiro. Ela diz que tem inveja e ele fala que você enjoa quando é todos os dias. Ela diz que os doces que os pais dele vendem não são muito doces, são refinados, que é uma loja maravilhosa, mas é um pouco diferente do que ela gosta. Quando ela vai dizer sua preferência, ele interrompe e diz que, em primeiro lugar, ela prefere doces ocidentais, que são mais doces e possuem sabores distintos, com manteiga e conhaque. Mas ela não gosta de sabores intensos, ela quer um equilíbrio perfeito. Ela sorri e depois pergunta que tipo de pessoa é o Dojima. Ele pergunta se ela está curiosa, mas ela diz que ele parece alguém que impõe coisas para o Kobato. Kobato diz que ela tem razão e que ele pode ser bastante intrometido e está longe de ser uma pessoa comum. E ele fala entre aspas, uma pessoa comum nunca deve se destacar, devem passar todos os dias em paz e fazer todo o possível para evitar que qualquer coisa interfira nisso. Ele diz que ela não precisa se preocupar porque o Kengo é um cara legal e ela diz que isso deixa ela mais preocupada. Na escola, Osanai pergunta se Kobato iria com ela até a loja de tortas de morango que ela tinha falado, pois as tortas exclusivas só vendem naquele dia. Ele diz que presume que seja limitado a um por cliente. Ela diz que sim e que vão acabar se eles não forem logo. Que ela foi por volta das 16 horas no ano passado e só tinha uma. Kobato vê que são 15h15 e pergunta quanto tempo leva da escola até a loja. Ela diz que são uns 20 minutos andando e ele diz que acha que vai dar tempo. Mas nessa hora ele recebe uma ligação do Kengo. Ele avisa que já está indo embora, mas o Kengo fala que precisa da ajuda dele. Ele pergunta quanto tempo vai demorar e o Kengo diz que são 30 minutos. Osanai fica desanimada e fala que se acabarem ela terá que esperar até a próxima primavera, mas Kobato fala que não deve recusar o pedido de um conhecido para não causar transtorno. E essa frase também ele fala entre aspas como se fosse alguma regra que ele tem que seguir. Osanai fala que vai esperar e fica sentada em um banco enquanto Kengo explica que quer que Kobato procure uma pochete de uma garota chamada Yoshiguchi. Ela diz que não tinha nada de valor na pochete e Kobato fala que parece não ter sido roubada. Kengo fala que pode ter sido escondida e que eles irão procurar dentro da escola. A garota fala que a pochete é vermelha e que sumiu depois que ela voltou da aula de educação física. Kobato procura, mas não consegue encontrar a pochete e enquanto isso Osanai fica animada pensando em comer a torta. Já são 15h41 e o Kobato vai avisar para o Kengo que ele está indo embora. Mas antes que ele possa avisar, o Kengo atende o telefone para falar com o Takada. Takada é outro garoto que estava procurando a pochete, porém quando o Kengo tentou ligar para ele e encontrar com ele não falava a localização correta. Kengo tinha procurado pelo Takada, mas ele na verdade estava do lado de fora. Nenhum deles encontrou nada, mas o Kobato observa que o sapato do Takada está molhado. Já são 15h55, eles encerram a busca e o Kobato
Kobato vai até Osanai. Ele diz que tem que perguntar algo pra ela. Ele conta toda a situação e diz que tudo que precisa é de uma testemunha pra falar. Ele pergunta por que o Takada estava do lado de fora da escola, e Osanai se pergunta por que ele queria tirar o sapato de uso interno. Kobato fala que ao sair da escola ele encobriu seu paradeiro, e diz que acha que sabe como tudo aconteceu. O Takada pegou a pochete, saiu com ela da escola, se molhou e ficou esperando o momento certo para aparecer acenando para os meninos do lado de fora da escola. Ele diz que a testemunha de quem ele está falando é a própria Osanai, porque se ele estiver certo, ela viu Takada. Ela diz que realmente o viu e o Kobato diz que acha que algo foi plantado na pochete. Eles encontram a pochete na parte de fora da escola. Osanai fala que ele foi impressionante como sempre. Ele abre a pochete e dentro tem uma carta. Ele fala que provavelmente foi aquilo que foi plantado. Nesse momento, Takada aparece perguntando o que ele pensa que está fazendo olhando na bolsa dos outros. Osanai pega a carta e fala que se ele der mais um passo, ela vai entregar a carta para Yoshiguchi. Takada diz que realmente ele é o culpado e a Osanai entrega a pochete para ele. E diz que aquela é uma carta de amor, que ele não teve coragem de entregar pessoalmente, por isso colocou na pochete, mas depois se arrependeu e tentou pegar de volta, e ela não acha que ele está em posição de culpar o Kobato por olhar dentro da pochete. Ele fala que ela tem razão, e depois diz que eles devem entender, porque se eles estão namorando, devem entender o que ele sentiu quando colocou a carta na pochete. Depois de ouvir isso, Kobato e Osanai ficam espantados e se olham. Osanai pergunta para o Kobato por que o Takada não tirou a carta quando ninguém estava olhando. O Kobato fala que aquela é apenas a sua dedução, mas ele acha que quando ele tentou tirar a carta, pessoas de outros clubes apareceram e ele precisou esconder a pochete e voltar para encontrar os meninos. Ele diz que acha que o Takada irá colocar a pochete no armário da Yoshiguchi até o fim do dia. Esta tarde, Osanai fala que acha que venderam tudo. Ele fala que será mais rápido se eles forem de outra forma. Ela diz que se a polícia pegar eles, as tortas serão a menor preocupação. Então eles vão de bicicleta. Eu não entendi porque a polícia não ia gostar disso, mas tudo bem. Sanai comenta sobre o que o Takada falou que eles entenderiam se estivessem namorando. Kobato fala que aquilo não tem nada a ver com ele e ela diz que ela também não tem nada a ver. Ela diz que no fim, Kobato conseguiu deduzir. Ele diz que não é isso, mas ela fala que tudo bem. Se ele não consegue parar, ele pode usá-la como desculpa. E não precisa de cerimônia. Ele diz que é claro, e foi isso que eles prometeram fazer um pelo outro. Foi assim que os dois criaram seus momentos de paz e começaram seu salto para se tornarem completamente comuns. Enquanto eles falam isso, eles são mostrados em diferentes lugares. Quando eles chegam à loja, ainda tinham 2 tortas. Eles deixam as tortas na bicicleta enquanto compram uma bebida. Kobato observa um grupo suspeito chamando um jovem para ir junto com eles. O jovem diz que não pode, pois está sem bicicleta. Esse jovem é o Sakagami e o Ozaki, o líder desse grupo, fala que é para ele dar um jeito de aparecer no lugar em 10 minutos. Eles saem da loja enquanto o Kobato observa, e quando o Kobato e a Osanai saem da loja, eles veem que as tortas estão jogadas no chão. E o Sakagami rouba a bicicleta da Osanai. O Kobato grita que ele é um ladrão e tenta correr atrás dele, mas já é tarde. Osanai fica sem acreditar no que vê. E o episódio acaba. O motivo de eu escolher esse anime para fazer episódio por episódio é que eu achei a relação do Kobato e da Osanai muito curiosa. Não especifica o tipo de relação deles, então achei bem curioso, bem misterioso, e por isso eu quero descobrir junto com vocês como é que vai se desenvolver essa história. Deixem um like, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau!